Então, boa noite a todos os presentes, boa noite àqueles que vão nos ver depois. A gente fala boa noite, mas tem pessoas que vão nos ver de dia, mas tá bom. Hoje nós vamos receber a nossa convidada. Muito obrigada, Jane, pelo teu aceite do convite aqui para estar com a gente na BRAC, nas quintas, né? Nosso encontro semanal. E como é dezembro, eu achei maravilhoso o seu tema, né? Porque a gente vai falar do aniversariante, né? Simbólico, claro, né? Mas assim, e no conteúdo, né? Da Joana de Ângeles. A Jane é uma estudiosa da mentora e da autora, né? Joana de Ângeles. Então, com você a palavra, Jane. Você tem que abrir o microfone que está fechado. Ok. Boa noite a todos vocês. Quero agradecer, Edna. Eu estava aguardando virtualmente, né? Eu vi que você postou no grupo. É uma oportunidade para mim. Né? Sempre compartilhar uma reflexão de Joana de Ângeles é uma grande emoção para mim. Né? Então, é um grande presente. Então, quem te agradece sou eu. Né? E realmente eu seleciono sempre que eu posso, que alguém me dá uma oportunidade para falar sobre Jesus nessa época, para que a gente reforce, para que a gente aprofunde, para que a gente estabeleça laços mais profundos com esse nosso, como ela diz, né? O nosso grande terapeuta, o farol da nossa existência, o grande cancioneiro. Joana de Ângeles é incansável nos textos sobre Jesus. Não tem um livro que ela lance que não venha um texto falando sobre o Natal, ou vem com o tema Natal, mas que na verdade é sobre Jesus, e nesse ela fala escancaradamente, né? Jesus, estrela de primeira grandeza. Eu posso dizer que pela minha experiência dentro do Espiritismo, é como se ela me apresentasse Jesus de uma outra forma. Né? A gente não pode dizer que é espírita e que não sabia de Jesus, é lógico, mas ela me apresentou com tamanha amorosidade, profundidade, me causou uma grande emoção. Então, falar sobre Jesus eu fico sempre muito emocionada. Então, eu agradeço de poder, essa oportunidade de poder compartilhar com vocês. E a gente começa nesse texto que chama Jesus, estrela de primeira grandeza. Eu vou ficar devendo o nome do livro, mas eu vou passar para a Edna, porque eu não estou com o texto aqui na íntegra, tá? Caso vocês queiram aprofundar a leitura desse texto depois, fazer uma leitura completa. Eu vou começar a compartilhar. Se tiver algum problema, vocês me dão um feedback. Eu combinei com a Edna, assim, que eu gosto de falar primeiro e depois eu conto com vocês para os esclarecimentos, para que vocês acrescentem, coloquem seus sentimentos, suas emoções em relação às palavras de Joana. Então, ela começa assim, sempre nos contextualizando, né? Ela vai falar sobre a parte histórica dessa vinda, desse ser, né, de luz. Aqueles dias eram semelhantes aos atuais. E isso é muito interessante, né? Porque nós estamos falando há mais de 2000 anos. E aí a gente já se coloca numa reflexão muito profunda, né? Quanto nós caminhamos durante esse tempo. Os valores éticos encontravam-se pervertidos pelo poder temporal dos dominadores transitórios do mundo, né? Então, a gente já, e como hoje a gente vê também, sempre um contexto de uma hierarquia, das questões políticas, questões de poder, né? Sempre muito eivadas, né? Da falta de ética, do abuso. Então, a gente vê que a nossa sociedade ainda caminha um pouco, né? Se envereda um pouco por essas questões. A sociedade estorcegava nas aflições decorrentes da prepotência de uns. Sempre muito sofrimento daqueles que eram alijados, né? Aqueles que não fazem parte daquela classe privilegiada, né? Então, sempre muito sofrimento, a escravidão. E hoje a gente tem da mesma forma. Se a gente não tem essa escravidão declarada, né? Mas a gente tem quantas vezes o abuso, né, do poder psicológico, emocional e até da força do mais forte sobre o mais fraco.
Então, isso ainda permanece na nossa sociedade. Da perversidade de outros, da ignorância da grande maioria. E quando ela fala da ignorância, é a falta de evolução mesmo, né? Não estamos falando aqui da ignorância em termos do saber, do conhecimento acadêmico, mas da ignorância mesmo da nossa pequenez ainda enquanto espíritos. Louvava-se a força em detrimento da razão. Cantavam-se hinos à glória terrestre com desprezo pelos códigos morais propiciadores de dignidade. Então, a gente sabe dos grandes circos, né? A gente sabe de toda a arte que havia, mas a gente sabe que havia também uma desconsideração muito grande pela ética e pela moral naquela época e até hoje. As criaturas submetiam-se às injunções das circunstâncias, tentando sobreviver à tirania dos governantes, que mudavam de nome e prosseguiam com as mesmas crueldades. Então, sempre aquela massa, né, manipulada, muitas vezes de grande sofrimento, para que uma classe muito pequena pudesse usufruir, né, de toda a riqueza, poder, conforto, né? Sempre aquela, ou até mesmo da cultura, do conhecimento acadêmico, esses privilégios, e que não é muito diferente ainda do que a gente vê na nossa sociedade. Havia grandeza em toda parte, sim, né? Foram criações históricas que até hoje a gente visita, né? Quer visitar a Europa para ver os grandes monumentos que foram feitos, né? A parte da arte era belíssima. Talvez a gente não consiga repetir mais o que foi feito, né? Mas a miséria também era abundante ao seu lado, competindo vergonhosamente. E hoje a gente tem a grandeza, né, do grande potencial tecnológico, mas isso não nos fez melhores, porque ainda continuamos tendo aqueles que são, né, menos favorecidos materialmente, menos favorecidos também intelectualmente. Então, a gente mudou o cenário, né, mas em termos de poder, mas continuamos ainda, né, nos dividindo e fazendo sempre, colocando à margem aqueles que não têm a mesma oportunidade que a gente tem. E ela diz sempre, mas hoje é assim também. As glórias da inteligência e do conhecimento, da ciência e da tecnologia confraternizam com a decadência da moral e dos valores do enobrecimento humano. Então, muitas vezes a gente lê sobre a história antiga, né? E a gente fala, nossa, os bacanais, olha como isso acontecia, olha como que as pessoas eram escravizadas e julgadas, como as mortes eram cruéis. E nós ainda detemos essa crueldade, né? Talvez não estamos levando à praça pública, mas estamos escondendo em porões aí, ainda com muita falta de humanidade, né? Que é quando a gente fecha os olhos para uma realidade que se faz presente na nossa sociedade, o que é pior, porque aí é o sentimento da indiferença. Eu faço de conta que não existe a miséria, eu faço de conta que não existem os preconceitos, eu faço de conta que, né, não existe toda essa diferença entre as classes, e aí eu me coloco de uma forma indiferente, que é o pior sentimento que a gente possa ter. Então, ela vai mostrando para nós a equivalência do momento passado e do momento presente. O terrorismo e a guerra encontram-se por toda parte, destruindo vidas e civilizações. O planeta aquecido e desrespeitado agoniza, experimentando a própria destruição, imposta pelos seus habitantes insensatos, embora poderosos. Todo ano nós temos os grandes painéis, né, sobre o clima, as grandes discussões, estamos sempre reclamando, as crises hídricas, que possivelmente será o nosso grande problema a ser enfrentado aí nos próximos séculos, né, no nosso planeta, para gerações vindouras, né? Sofremos com o aquecimento, né, e até mesmo com toda a devastação que tem sido feita. E aí tudo isso de uma forma em que a gente não se coloca como meio ambiente, a gente se coloca como agente, né, que se sobrepõe a isso e como se não fizesse parte disso.
e hoje sofremos consequências graves, né, sobre essa nossa forma, né, de cuidar dessa nossa terra-mãe, esse nosso berço, esse nosso educandário, essa nossa escola, né, tão bendita, tão linda, que uma natureza, né, que nos cerca de uma beleza esplendorosa. Muitas vezes a gente lê que o plano espiritual, André Luiz nos contando, descrevendo aquelas cenas, né, dos jardins, das cidades, de uma forma tão linda. Nós igualmente temos ainda no plano de provas e expiações. Nós ainda gozamos de tanta beleza aos nossos olhos, né? Mas que não damos valor. Nós admiramos o bem, mas ainda praticamos o mal. Preconiza-se a saúde, como, né? Aquilo que comer, a saúde do corpo físico, mas muito pouco pensamos na saúde espiritual, psicológica e emocional. E vivenciamos um momento, né, da doença do século, que é a depressão. Tivemos um quadro quadruplicado de ansiedade durante a pandemia, porque não sabemos parar, não sabemos nos escutar, não sabemos estar conosco, não sabemos estar com os nossos familiares. Gostamos de viver freneticamente, né? Olhando para o tempo e dizendo, meu Deus, quando eu vi, passou, como se isso fosse algo normal, e não algo a ser refletido, que é um modo de vida em que eu não estou vivendo, eu estou sobrevivendo. Por isso que na série psicológica, em outros livros, ela sempre vai dizer, estamos adormecidos. Né? Então, esse adormecido é justamente não estar vivendo com a consciência plena, né, que essa encarnação exige. Estabelecem-se programas de desequilíbrio emocional, geradores de doença de vários porte. O futuro glorioso, decantado pelas conquistas invulgares, está sombreado pelo medo, olha a ansiedade, né? Aturdido pela ansiedade, caracterizado pela solidão dos indivíduos. O que adianta ter 3.000 seguidores? Que diferença faz se temos tantos milhões, né, no Instagram, tantos amigos no Facebook, né? É tanta liquidez que essa parte da tecnologia trouxe para a humanidade, quando na verdade, quando a gente está sofrendo, o que faz diferença é alguém de verdade atravessar a sua porta e dizer, hoje eu vim aqui ficar com você, hoje eu quero te ouvir, hoje eu quero te apoiar, hoje eu quero segurar a sua mão, eu não vou tirar a sua dor, mas nós vamos compartilhar esse momento. E isso a gente não faz, nem pelo Instagram, nem pelo WhatsApp, nem pelo Facebook. Isso a gente faz na vida real, no olho. Então, a gente precisa tirar um pouco essa liquidez, né, que se tornou as nossas relações no Facebook. E é, às vezes, de uma crueldade tão grande, porque a gente também aprendeu a cancelar as pessoas. Né? Eu não gosto do seu comentário, eu te cancelo, pronto, já não somos mais amigos. Quando uma amizade verdadeira, a gente aprende a compreensão, o perdão, a tolerância. A gente ama o outro na sua integralidade. Olha que diferença, né? O quanto a gente precisa voltar a ter vida real, né? A vida virtual é muito boa, a relação virtual é muito boa, mas ela não pode se sobrepor à nossa realidade, né, de convivência. Aturdido pela ansiedade, caracterizado pela solidão dos indivíduos que constituem a mole humana. Naqueles difíceis dias da Palestina sofrida e submetida às paixões de César e aos caprichos de Herodes, o grande, nasceu Jesus. Em meio a tanta dor, em meio a tanta prepotência, em meio a tanta crueldade, nesse momento em que Joana de Ângeles faz essa contextualização histórica, não é apenas para nos trazer algum tipo de conhecimento, talvez porque até muitos de nós tenhamos isso, né? Porque estudamos, mas é para nos mostrar em que momento Jesus escolheu estar entre nós, né? Ele não escolheu que nós estivéssemos regenerados, ele simplesmente disse, eu preciso ir. E quantos milhares de anos foram necessários para que esse espírito de luz, de tamanha grandeza, pudesse vir conviver conosco. Seres que hoje ainda somos imperfeitos, mas que há 2.000 anos, então, éramos muito mais, né? E ele escolhe amorosamente. Então, toda essa parte histórica, Joana coloca para que a gente perceba a sua grandeza, o seu amor.
O que é um amor incondicional e verdadeiro por nós? Estrela de primeira grandeza que é, Jesus surgiu na noite das estúpidas e escuras ambições dos povos, para iluminar as consciências e despertar os sentimentos de humanidade, como dádiva de Deus respondendo às súplicas daqueles que eram humilhados e esquecidos. Né? É uma frase de Emmanuel. Joana de Ângeles também coloca isso lindamente em outros textos em que ela fala sobre Jesus. O nosso planeta nunca mais foi o mesmo depois que ele esteve conosco. O seu evangelho está inoculado na nossa psicosfera. Todos nós podemos entrar em contato. Se vocês tiverem a oportunidade de ler um texto dela em que ela chama O Grande Cancioneiro, e ela vai contar o momento em que Jesus fala sobre as bem-aventuranças. Ela fala da brisa naquele momento, do perfume da natureza, né? Da beleza que foi espiritualmente. E ele começa a proferir as bem-aventuranças. E aquilo ela coloca como se fosse uma canção. E aquilo determinou o nosso planeta entre o antes e depois. Então, Jesus não é apenas um calendário cristão. Jesus trouxe para nós uma evolução tão grande pela sua presença. Quantos ali se converteram? Quantos ali foram seduzidos pela sua beleza? Não essa beleza caracterizada pelo nosso padrão da sociedade de hoje, mas a beleza só daquele espírito, né, superior é que possui. A gente tem um texto lindo, né? Quem gosta também das obras de Emmanuel, e tem, obviamente, a história dele há 2000 anos, a carta de Públio Lentulus, que é Emmanuel, em que ele está diante de Jesus, e Jesus o convida, né, a vir. Ele foi atrás de Jesus para curar a sua filha, em tamanho desespero. E Jesus o convida, deixa tudo e vem. E ele descreve o Nazareno, de cabelo repartido ao meio, de um olhar tão profundo que causava amor, mas causava medo, pela autoridade que ele tinha. É linda essa carta em que Emmanuel descreve esse momento em que ele esteve com Jesus, né? Então, essa maneira de Joana de Ângeles nos trazer é para a gente ver a profundidade desse amor, para a gente não ter esse mestre lá longe, sabe? Ou só falar do seu evangelho, mas que a gente possa sentir esse amor profundo por nós. E ela diz quantas vezes aquele que tem Jesus consigo não sente solidão, não sente medo. Ela coloca, inclusive, que não tem depressão. Tem texto dela que fala sobre isso, né? Então, talvez a gente conheça, talvez a gente fale sobre ele, mas talvez a gente não fale com ele, né? No nosso íntimo. Passaram-se os tempos, foram sucedidos criminosos de então, por outros não menos odientos. E, apesar disso, sua luminosidade permanece até hoje. E quando tentaram, né, subverter o seu evangelho, ele nos envia lindamente Francisco de Assis, né? E amorosamente a nossa querida Joana de Ângeles, Clara de Assis. E aí, então, há toda uma reconstrução do seu amor, que é lindo também, a história de Francisco de Assis e da reconstrução da sua igreja no santuário de nós mesmos, né? É uma lição linda, e que Joana de Ângeles é outra coisa que ela faz. Ela fala de Francisco de Assis com muito amor. Nesse livro em que ela escreveu, que Divaldo psicografou do início antes da pandemia, Vidas Vazias, ela o chama, né, de amor mio. Então, eles viveram aquele amor dos espíritos superiores. Não estamos falando de amor carnal. Estamos falando, né? Ela fala dele de uma superior, que ele tem uma superioridade tão linda, tamanha é a sua humildade. Então, Francisco de Assis também é alguém. E ela tem muitos textos em relação a ele, né? Quando fala da alegria. Também é outra biografia, né? À luz de Joana de Ângeles, que a gente precisa acessar para conhecer e perceber o que é a humildade, o que é a reconstrução do Evangelho de Jesus. Ainda reina muita sombra na terra, mas amanhece dia novo.
a grande transição de mundo de provas e de expiações para um mundo de regeneração. Eu adoro quando ela coloca isso, porque ela nos traz um alento tão grande. Embora ainda assinale a presença do sofrimento e da desordem, do desrespeito pela vida e pela Mãe Terra, caracteriza a chegada de uma nova era, impossível de ser detida. Né? Sacramenta para a gente, eu não sei vocês, mas eu sinto uma segurança íntima muito grande, né? Que a gente estiver conectado, se a gente estiver alinhado com aquilo que a gente veio fazer, com a nossa jornada evolutiva. Por isso, tão importante a gente se buscar mesmo, fielmente, né? A psicologia aí nos trazendo, né? O que é o meu ser lá no fundo, que muitas vezes eu não conheço, né? Mas que eu preciso conhecer para que eu possa acessar, então, essa vibração que é o mundo de regeneração. O bem triunfará, sem qualquer dúvida sobre o mal. A verdade vencerá e a mentira, onde quer que se homizie. A vida sobrepõe-se à morte e a espiritualidade, por fim, reinará entre todos. Conforme sucedeu naqueles dias, Jesus encontra-se novamente entre as suas criaturas, repetindo a sinfonia das bem-aventuranças, conclamando as massas ao despertamento, antes que se agravem as circunstâncias e ocorrências não desejadas. Então, a gente não pode olhar para essa vinda de Jesus apenas há 2000 anos. Cada vez que vem um emissário, cada vez que a gente tem, né, essa luz que vai aprofundando no seu evangelho, nós estamos diante sempre do seu nascimento. Por isso é tão importante falar sobre ele, né? Principalmente nesse momento, ainda que seja uma data festiva, que seja simbólico, mas que a gente possa aprofundar e refletir, né? Um momento de reflexão, o que eu estou fazendo? Né? Eu, conhecedor desse evangelho, ele cai realmente no meu coração, né? Eu vivencio isso, mas não vivenciar com culpa, não vivenciar como uma obrigação, não vivenciar como um dever espírita, mas o vivenciar com a emoção e a amorosidade de reconhecimento de que esse é o caminho que eu tenho para ser esse espírito pleno, esse espírito de luz. Porque Jesus, quando esteve conosco, ele sempre nos disse: vós sois o sal da terra, vós sois deuses, nos mostrando que se ele tinha todo o poder de cura e capacidade, todos nós temos também, porque a centelha divina habita em cada um de nós. Ele também foi criado um espírito simples e ignorante e fez a sua trajetória. Francisco fez, Joana, Emmanuel e tantos outros espíritos maravilhosos, né? Continuam aí nos iluminando, né? Para alcançar degraus superiores, mas eles nunca dizem que isso não é para nós. Muito pelo contrário, ela sempre nos manda uma mensagem no início, no meio ou no fim do seu texto dizendo: és fadado à felicidade, né? Para nos dizer que todos nós, né, temos isso como finalidade do nosso Pai Criador. Sem dúvida, ainda predominam as trevas ameaçadoras, que a estrela de primeira grandeza vem diluindo de maneira compassiva e misericordiosa. É lógico, até porque o que habita, encarnado ou desencarnado no nosso planeta, é uma promessa que ele fez ao nosso Pai. Das ovelhas que me legaste, nenhuma delas se perderá. Olha que promessa linda. Ele vai atrás de nós, né? Nos altos despenhadeiros. Ele envia os seus emissários nos lugares mais trevosos, né? Para que a gente possa sentir uma fagulha do seu amor, da sua bondade e da sua misericórdia. Faz a tua parte, sem preocupação com o trabalho dos outros. No próximo Natal, entoa o teu hino de amor, ajudando o teu próximo. Em memória da estrela que veio à Terra, para que não mais permaneça a sombra. Então, todos nós somos co-criadores e colaboradores do bem no planeta em que vivenciamos. Será ideal que todos os dias da tua vida sejam uma homenagem ao aniversariante. Olha que conduta de vida, né? O que eu vivencio hoje é uma homenagem a esse grande amor, né?
do meu mestre. Esquecido, né? Ela coloca o aniversariante esquecido, mas triunfante da maldade humana e da morte que lhe foi imposta. Demonstrando que ele prossegue contigo, edificando um mundo melhor, sem excluídos nem abandonados à própria sorte, porque sempre estará com eles por teu intermédio. Então, ainda pequenos, olha que capacidade que a gente tem de estender esse amor, amando-os com enternecimento e carinho. Aqui ela conclui, então, amorosamente, eu agradeço a vocês por essa oportunidade, já me sinto extremamente emocionada, por palavras tão lindas, né, que me trazem tanta segurança, tanto conforto, uma vontade ativa, né, da gente perseverar, de superar os momentos difíceis, e que a gente possa fazer, né, uma finalização, né, dessa era que vivemos esse ano, que também é simbólico, porque somos espíritos imortais, mas que a gente possa fazer essa finalização com um pouco mais de amorosidade, estendendo, então, né, esse amor do nosso mestre àqueles que estiverem à nossa volta. Que assim seja. Estava com o microfone fechado. Vamos bater palma. Muito bem, muito obrigada. Você passa a tua emoção, o teu sentimento na sua fala, né? Você fala com o coração. Você fala com o coração. É tão gostoso e, assim, consolador, né? Realmente saber, mais do que crer, né? Realmente saber que a fala, né? Desde a fala de Jesus, e trazida agora tão linda esse texto pela Joana de Ângeles, né? Aquela certeza, né? De que o bem triunfará, né? E que nós vamos sim passar para fases melhores, dependendo de cada um, claro, né? Mas que nós vamos passar, isso é uma fatalidade, né? Isso é muito consolador, né? Então, assim, a gente não esquecer disso nos momentos de desafios, né? E quantos temos, né? Todos nós temos esses momentos. Então, a gente não esquecer. Eu acho que fica aí principalmente para reflexão desse final de ano, né? Nós estamos vivendo momentos duros, né? Momentos duros, mas em termos de coletividade. Mas existe essa certeza, Eu, graças a Deus, eu tenho. Até tem gente que fala assim, é muito otimismo para pouco resultado, né? Mas eu sou assim, sabe? Eu sou assim. Eu sempre acho que vai dar certo no final. Ou no final ou no futuro, né? Tenho isso comigo, assim, sabe? Pode ser ingenuidade, pode ser idealismo, não sei, né? É o meu jeito. Então, assim, esse texto e essa fala sua, trazida da Joana, ela só confirma para mim, sabe? Interiormente, o que eu penso também, sabe? Eu penso isso mesmo. Se alguma pessoa... São palavras que nos fortalecem, né, Edna? Às vezes a gente se vê, a gente olha o mundo, as notícias, as situações, nos chegam muitas vezes notícias tão tristes, né? E a gente fica com aquela sensação, ou aqueles que estão à nossa volta, ficam com uma sensação de caos. Então, eu acho que a gente tem que estar bem abastecido disso, né? Não é ideologia, é um espírito, né, dessa grandeza, dessa envergadura, como a Mônica estava lá nos contando a sua trajetória. É um espírito dessa envergadura nos dizendo, olha, o bem triunfará. Que eu acho assim, de todo o texto, se a gente guardar aquele slide, né, é assim, a grande carta, né, a grande mensagem dessa noite, o bem triunfará. Então, que a gente compreenda que esse momento é um momento de crescimento, é um momento de grande oportunidade para todo mundo, né? E que a gente tem que guardar a certeza que Jesus está
né, conduzindo, e que isso está sob a égide do nosso Pai Criador. Portanto, precisamos estar confiantes para não adoecer da alma, né, pelos transtornos mentais, que aí você pode falar com muito mais propriedade, mas que nós estamos tão propensos justamente por essa sensibilidade, por essa fragilidade, né, que muitas vezes a gente tem espiritualmente. Jane, nós quando estamos clinicando, a gente tem que ter determinado cuidado, né? No momento da prática psicológica, de dizer isso que Joana e que você falou em um dos livros dela, que ela diz, né? Se tem a sintonia, sintonia fina mesmo, né? Com Jesus, assim como a gente vê casos, né? Bíblicos, né? E passagens, pessoas que tinham certeza e passaram pelas dificuldades, né? Dificilmente terá aí a tristeza patológica, né? A depressão, sabe? Então, assim, nós, psicólogos espíritas, geralmente atendemos espíritas, né? Pacientes espíritas, então é mais fácil a gente abrir um pouco essa questão da espiritualidade, para não dizer religiosidade, né? Porque religiosidade pode se dizer vai para uma ou outra religião. A espiritualidade é mais ampla, né? Então, assim, mas a gente tem que ter uma forma, e nós temos essa missão, sabe? Eu vejo assim, os psicólogos espíritas, né? E todos que têm alguma crença, né? Cristã, outras, mas assim, estou falando da gente. De fazer com que as pessoas despertem, sabe? O espírito imortal que somos, né? O espírito imortal. Isso é um desafio, não é fácil, tá? Na prática. Na nossa prática clínica, isso não é fácil, mas a gente tem que achar caminhos para chegar nesse ponto, sabe? Um tipo de manejo não tão direto, né? Mas a gente tem que chegar nesse ponto, que essa é a nossa missão. Eu penso assim. Júlio, Renata, olha, tá todo mundo muito reflexivo aí, viu, Jane? O negócio é que esse texto, né, ele provoca a gente assim, algumas reações, né? Primeiro, assim, procurando entender um pouco o nosso contexto, né, em relação àquilo que é a visão de muito tempo atrás, em que se coloca assim, muitas situações, né, de semelhança em relação àquilo que era a vida naquela época, aquilo que é a vida hoje. E, assim, nessa reflexão, a gente chega à conclusão de que ou nós estacionamos por muito tempo, ou então tem muita gente daquela época reencarnando agora. Então, dentro dessa visão, eu opto pela segunda, né? Nós não paramos no tempo, mas tem muita gente daquela época vindo para cá agora. E nós precisamos ter esse entendimento, essa aceitação, né, esse acolhimento, porque nós somos trabalhadores da última hora. Então, nós não podemos ignorar ou desprestigiar o trabalho que a espiritualidade faz, e que é uma coisa assim muito grande, muito forte, muito intensa, no sentido de trazer para junto de nós exatamente esses espíritos, ainda que a gente pode dizer que são espíritos claudicantes dentro do processo de crescimento, de evolução, de transformação. Então, nós temos uma tarefa, né, um compromisso enorme em relação a essa nossa condição, né? A gente já aprendeu um pouco, a gente já consegue entender, enxergar um pouco essas questões todas relacionadas à vida, né? Não só a vida material, mas a vida espiritual.
o ambiente onde nós estamos, e o que nós precisamos fazer para que isso tenha continuidade e não seja mais uma pedra atirada no rio, né? Então, eu fico assim entusiasmado com esse texto, né, da Joana de Ângeles, porque é uma comprovação de tudo isso que a gente vê em torno de nós e daquilo que nós precisamos enxergar sobre nós mesmos, de quem nós somos, como nós estamos, né, o que nós estamos fazendo aqui, e não simplesmente achar que é tudo uma droga, é tudo uma porcaria, está tudo ruim, né? E a coisa não é assim. A prova é que nós podemos olhar para nós mesmos e nos enxergarmos de forma diferente, não com aquela coisa ruim, né, danosa, né, que a gente olha nos outros e fala assim, caramba, né, ainda tem gente dessa forma? Tem. E tem gente muito pior, que a gente não enxerga, que a gente não vê. Mas é como Jesus falou, né? Não existe uma ovelha que vai ficar perdida no meio do mato. Não vai ter, né? Porque tem sempre alguém para buscar essa ovelha. Tem sempre alguém que vai se dedicar a um trabalho de pastoreio e buscar, entender e aceitar e ajudar essas ovelhas que estão por aí. É um trabalho incansável. Eu fiquei aqui com uma reflexão, indagação, né, quanto à fala sua, quando você falou historicamente, a questão quando chegou Jesus, né, como é que estava a sociedade quando ele nasceu, né? Aí depois, na época de Francisco de Assis, era uma outra condição e situação, né? Então surgiu aí Francisco de Assis, né? Aí fiquei eu pensando, e aí a minha indagação, a minha reflexão e a minha viagem. Fiquei eu pensando aqui agora, né? Nós estamos também passando por um período, acho que tão difícil quanto quando Jesus nasceu, quando Francisco, né? Francisco de Assis esteve aqui, a gente está passando por um período assim, né? Será que vem... E quem vem? E quem vem? Vem Joana e vem Francisco. É essa, né? E quem vem? De repente, será que vem agora um espírito representante do feminino? Quem sabe? Joana, a gente já sabe que sim, e segundo Divaldo, vem Joana e vem Francisco. Francisco é um grande emissário de Jesus, é um grande emissário, né? Inclusive, nesse livro do Manuel Filomeno de Miranda, pelo Divaldo, né, que foi sobre a transição, que foi sobre a pandemia, em que ele coloca toda a questão da pandemia, a espiritualidade baixou aqui, né, aqui no nosso Brasil, veio Bezerra de Menezes, todo esse conhecimento na área da medicina, os médicos, eles foram atendidos, assim, diretamente por esses espíritos, diretamente. Então, eu li esse livro e eu passei com tanta confiança, sabe? Porque a gente viu que Jesus falou assim, pode ir, vão, né, e auxiliem. Então, nós não estávamos sós, sabe? Nós estávamos com todos aqueles que poderiam nos auxiliar, mesmo na grande quantidade do desencarne. Havia toda uma preparação, foi um trabalho hercúleo do plano espiritual, coordenado por grandes espíritos, né? Para que a gente pudesse ter no país, no nosso planeta e no nosso país, nós tivemos o privilégio de espíritos muito elevados para nos auxiliar, né? Então, não foi uma encarnação, mas a gente tem aí a vinda de Joana e de Francisco, que certamente ela vai aprofundar a área da psicologia. Isso não tem mais volta, Edna. Isso não tem mais volta porque nós chegamos num ponto de intelectualização, tá? Dentro do Espiritismo. Vamos falar dentro do Espiritismo. Somos todos intelectuais. A gente conhece o livro dos Espíritos, o livro dos médiuns, conhecemos isso, conhecemos aquilo, né? Então, nós ficamos intelectualizados.
Eu imagino que o que aconteceu é o seguinte, que faltou ainda cair no sentimento. E para você, ainda que André Luiz trouxe tudo sobre o pensamento, né, que Filomeno de Miranda trouxe tudo sobre a questão do magnetismo, da obsessão e desobsessão, que nós entendemos tudo isso, mas nós não caímos ainda para a nossa essência. E essa caminhada interior é a única possível para que a gente possa, né? Então, eu acredito assim, não tem volta, vai vir nessa área, né? Ela é aprofundada, você vê que quem assiste os cursos, eu faço o curso com a Mergs, com o pessoal que foram os precursores, né, da série psicológica, que é o Gelson, o Alexandre, e tantos outros que tem o Marlon, né? Eu sigo um curso que eles fazem no sábado para aqueles que querem ser coordenadores dos fundamentos teóricos da série psicológica da Joana de Ângeles. Isso não tem volta. Esse pessoal está lá na frente nos falando assim, né, abertamente sobre essa parte psicológica e que é onde a gente vai se enveredar. Então, a psicologia ela vai cair para nós, ainda que de uma maneira leiga para mim, mas como a fórmula possível, né? Porque fez toda a diferença na minha vida quando eu consegui me ver. Quando eu consegui me ver, quando eu comecei a ter consciência de mim mesma, né? Inclusive do quanto as minhas relações falam sobre mim mesma, né? Então, isso não sou eu que falo, isso o Divaldo fala, o Gelson, né, que é assim, para mim é a supremacia em termos da interpretação, e tem um conhecimento muito profundo, e são espíritos que têm dentro da psicologia, são grandes estudiosos da psicologia, mas que são grandes conhecedores do espiritismo. Então, se lá atrás nós tivemos Kardec dizendo que o espiritismo ia, né, se popularizar, né, que isso ia chegar, porque nós precisamos nos entender enquanto matéria, enquanto espírito, né, a gente precisa dar esse passo. Por outro lado, a gente precisa se entender também como esse ser psicológico, né? Por quê o bem e o mal? Como é que eu vou entender o bem e o mal? Né? A gente vai falar de self, vai falar de sombra, vocês vão falar de toda essa questão psicológica, e porque eu ganho essa personalidade nessa encarnação, na outra encarnação, é muita complexidade, né? Mas esse, para mim, é um caminho que não tem volta, e essa é uma fala de Divaldo, né? Isso é um caminho que não tem volta na área da psicologia. Eu hoje considero, assim, a supremacia, quem domina, né, o conhecimento da psicologia, e, obviamente, nós estamos falando da psicologia analítica, né, que foi o grande caminho que ela trilhou no plano espiritual, 50 anos de estudo, a preparação de Jung, né, e agora a gente precisa avançar, transcender, se entender o que vai além de si, mas esse além vai aonde, né? Então, essa ponte, ela ainda ficou, né? E que eu acredito que essa nova era, para essa transição de regeneração, isso vai aprofundar. E a gente vai conseguir se compreender, né, mais como esse ser que somos, que a gente trabalhou muito para fora, mas o nosso caminho por dentro, né, Júlio? Quando a gente fala assim, será que nós não andamos nada lá de trás? É porque o nosso caminho para dentro é muito lento. É isso que estudar com vocês, estudar a obra dela, me mostra. Meu caminhar por dentro é muito lento. Mas, olha, assim, uma colocação que eu sempre faço, né, em relação a essa presença, né, de pessoas assim que a gente pode considerar, de repente, né, especiais, do tipo Francisco de Assis, né, e tantos outros, né, e a própria Joana de Ângeles. Eu faço assim uma avaliação da seguinte natureza. Antigamente eram 12 os apóstolos, né? Só tinham 12. E a caminhada desses 12 durou 3 anos, né? Para eles poderem começar a se sentir aptos a dar continuidade ao trabalho que um começou, né? No formato em que Jesus veio trazer. Já existiam outros anteriores, mas que traziam as mensagens com outra configuração. Mas começou com 12, né? E você pode já dimensionar agora quantos somos fazendo esse mesmo trabalho?
Então, a caminhada não é fácil, com certeza. Mas tem muita gente hoje aqui fazendo esse trabalho. Então, até mesmo porque a população daquela época era, sei lá, 1 milhão de pessoas no planeta. Hoje são 7,5 bilhões. Então, é preciso que também esses multiplicadores desses conhecimentos também se multipliquem. Então, nós somos herdeiros desse trabalho, né? E quando se fala, somos trabalhadores de última hora, eu acho que não, porque quando é que termina essa hora? Não sei. O nosso período aqui, o nosso tempo de vida aqui é muito pequeno. Então, essa hora ela vai se estendendo até Eu acho quando? que nunca Até mais. quando for necessário, pô. Até quando Acho que for nunca mais. necessário. Né? Eu, Então, eu, assim, cada vez somos mais, né? Cada vez aprendemos mais, cada vez compreendemos mais e temos maiores condições de levarmos essa ideia ou essa proposta, né, de vida, de modificação, de rejuvenescimento, né, dos nossos pensamentos, melhoria, e eu acho que esse trabalho é um trabalho assim, é de formiguinha, vai lá e volta o tempo todo. E é, nós não temos o direito nem de pensar que é difícil, porque na realidade nós não somos sacrificados. Nós não carregamos fardos além daquilo que a gente pode suportar. Então, a coisa é relativamente tranquila, né, de você fazer o trabalho. Por quê? Porque é o falar e o mostrar, né, o exemplificar. Qual é o trabalho que existe nisso? Nenhum. Basta que a gente queira fazer, basta que a gente queira falar e mostrar aquilo que é, para nós, a coisa que é certa e como deve ser feito. Porque é isso que nós aprendemos, é isso que nós vamos, ao longo do tempo, assimilando. Então, esse trabalho de disseminação, de jogar a semente, não importa onde ela caia, né? Porque muitas vão cair fora, outras vão cair dentro, muitas vão ser desperdiçadas, mas nós não podemos ficar contando as sementes que estão sendo desperdiçadas. Nós não temos esse direito, nós temos que, se uma semente cair em terra fértil, para nós, para cada um de nós já é suficiente. Então, seguir em frente, colocar a mão na massa e, se pudermos, darmos a mão, as mãos e sairmos na caminhada, arregimentando pessoas, vamos à luta, vamos fazer. É um trabalho que a gente se propõe, porque nós, lá atrás, já gastamos energias à toa sem muito aproveitamento. Agora é a hora do contrário, né? Nós temos que aproveitar todas as nossas energias para aproveitar o máximo possível, não só para nós, mas para todo mundo que está à nossa volta também. O ambiente vai se transformando, vai, lógico que vai, né? Antigamente tinha muita árvore, muita caverna e pouca gente para ocupar os terrenos. Agora não, tem gente para tudo quanto é lado. E, logicamente, as matas, né, as florestas, elas vão ser tombadas, sim, da medida da necessidade. Esse aqui é o ponto, que é a grande diferença. Não é sair colocando, botando árvore no chão a torta direita simplesmente porque eu quero ver uma árvore cair. Isso está errado. Faz parte daquela turma de antigamente. Mas a gente pode mostrar que a coisa pode ser diferente. Então, vamos fazer. Não importa, né, a quantidade e os efeitos que isso produzem, mas a gente sabe que o efeito é positivo. Eu creio, para todos e para a Jane, né, que o exemplo de Jesus é bem esse, né? É um trabalho concomitante, né? Porque na verdade, ele falou e exemplificou. Ele não escreveu e tiveram pessoas que escreveram, né? Mas, assim, o trabalho hoje assim, muito desafiador, ao meu entender. Por quê? Porque não é um trabalho que eu faço só lá fora. O trabalho que eu tenho que fazer interno, na minha relação lá, trazendo para cá, daqui para lá e de lá para cá. Então, é trabalhoso, tá? É trabalhoso.
mas não tem outro caminho, né? Mas você viu uma coisa, Edna? Agora, a gente tem que ter cuidado de pensar de que o trabalho não é só lá fora. Nós perdemos muito tempo com o trabalho. Não trabalho, trabalho só lá fora. Nós precisamos do trabalho aqui dentro. É esse trabalho que a gente precisa. E essa é a nossa principal missão, né? O trabalho aqui dentro. Porque se eu chegar, desencarnar, né? E chegar lá, você fez, fiz, tanto, vai ver que é tudo para fora. E você? Qual que é a sua missão? A sua, com a sua vida? Alguém fez... Essa foi uma mudança, essa é uma mudança de conceito que a Joana de Ângeles nos trouxe. Exatamente. Emmanuel tem um livro, um texto que se chama Autolibertação, que ele vai falar exatamente disso, da nossa trajetória, do compromisso conosco. Porque quando eu tenho compromisso comigo, eu me torno um ser melhor. Quando eu me torno um ser melhor, eu melhoro o que está à minha volta. Eu faço melhor também. Para o outro. Eu faço melhor também, eu compreendo melhor, eu sou proativo, eu sou uma cidadã melhor, eu sou uma trabalhadora melhor, o meu externo também reflete isso. Então, é isso aí dentro do Espiritismo, Edna, eu vejo assim, eu estou dentro do Espiritismo há mais de 20 anos, foi uma mudança de concepção para mim, que o início era muito assim, tem que trabalhar, tem que mediunidade, tem que fazer, tem que fazer, tem que fazer. E reforma íntima é fazendo. Ninguém sabia como que era fazer reforma íntima. A gente falava muito, mas não sabia fazer. Opa, chegou em determinado ponto, que é onde eu entendo que essas obras começaram a vir dizer muito bem, o movimento espírita está lindo, o pessoal gosta de fazer campanhas, arrecados, centros abrem, as pessoas estão estudando, trabalharam muito, né? O Espiritismo não é tão conhecido na França como nós temos divulgação aqui. Então, nós fizemos, e nós provavelmente estivemos lá e viemos fazer o dever de casa agora, né? Então, aí chegou a determinado momento e falou, muito bem, mas o que está acontecendo? Está desencarnando com muitas horas de trabalho, mas pouca hora de autoconhecimento. Então, opa, vamos fazer um ajuste aqui. E não é que isso não estivesse em André Luiz, não é que isso não estivesse em Emmanuel, mas isso, para mim, era assim, era minimizado para dar mais valor ao trabalho exterior. Né? Aí hoje você pega uma obra, eu leio completamente diferente, eu sou apaixonada pela aula, pelo curso Nosso Lar, sou apaixonada pelo curso Nosso Lar, eu acho fantástico, foi a primeira obra assim, que eu li e eu caiu para dentro da minha alma. Então eu vejo assim, hoje eu leio aquilo ali com toda a veia psicológica da Joana de Ângeles, com toda a veia, olha, né? Então eu falo assim, olha, percebe como o André se analisa, percebe como ele tem consciência disso, percebe como ele... Então, isso foi uma mudança de paradigma. Eu entendo assim, com a obra dela, com a vinda, né? Ela escancarou aquilo que a gente via, mas a gente dava mais importância nas obras de André Luiz, aquela parte da fisiologia que ele fazia, né, do plano espiritual, dos trabalhos, que é maravilhosa, mas a gente não dava tanta atenção à questão do ser. Né? Aí a gente tem hoje, a luz, né, da Joana de Ângeles, eu vejo que a gente consegue ver o todo, ver todo o trabalho que André Luiz traz do plano espiritual, estou dando ele como exemplo, né? Todo o trabalho que ele traz, que é fantástico, mas a gente consegue perceber também que ele já falava do ser. Né? Que ele já se olhava e nos convidava, né, a esse olhar, só que isso não estava tão evidente. Então, para mim, isso que você falou é realmente uma mudança de paradigma. A Joana traz, assim, tipo uma receita de bolo mesmo, é o como, entendeu? Reforma íntima, é o como. Né? O que é reforma íntima? A gente já sempre escutou isso, né? Nas obras, na codificação, mas e o como? Aí a Joana de Ângeles vem com todo o cabedal, é o como. Ela dá receitinha mesmo. Exatamente. É um grande contributo para nós. É um grande salto. Eu vejo assim, se André trouxe para nós o plano espiritual com uma riqueza de detalhes, né, inimaginável, nós podemos visualizar, então, essa dimensão, né? Joana de Ângeles nos traz, então, o desvendar do ser, como, né, essa parte psicológica que é olhar para assim. Para mim, assim, é um divisor de águas, as obras dela.
E aí, meus amigos? Maria? Muito bom, meninas. Eu quero falar assim, de tudo isso que foi dito, dessa necessidade da ação, né, nessa direção da psicologia, que assim, o trabalho que a gente faz na BRAP é um trabalho muito bacana e a BRAP nos dá essa oportunidade, né, de contribuir com o outro, mas trazendo ele para dentro de si, não levando cesta básica, né? Como a gente já falou aí, né? Não é esse trabalho material, né? De levar coisas materiais, mas de levar para ele o autoconhecimento, né? A seu próprio desenvolvimento, e que é muito maravilhosa essa oportunidade que a gente tem de trazer a psicologia para essas pessoas que talvez não tivesse a oportunidade de ter se não fosse pela BRAP, né? Por causa da questão financeira e tal, né? A psicologia ainda é muito fechada no financeiro, né? Ela se torna um tratamento que não é acessível para todos, né? Então, assim, o trabalho da BRAP permite que a gente possa fazer esse trabalho, né? Ao mesmo tempo, trabalhar o nosso autodesenvolvimento, né? Porque quando você trabalha com o outro, né? Tem as contratransferências, que nós também vamos trabalhando com a gente. Assim, é bacana porque a gente contribui nesse caminho, né? Para dentro, não para fora. Né? Tanto para o paciente quanto para a gente. Então, é muito gratificante e é uma oportunidade maravilhosa da gente estar na BRAP fazendo esse trabalho. Além... Eu vejo assim um rompimento de barreiras de vocês, né? Que são profissionais dessa área, em que as pessoas têm um preconceito tão grande quando você fala que você está fazendo terapia, ou você fala para alguém, você já pensou em fazer terapia? Né? Então, eu acho assim, tem também esse contexto financeiro que você falou, mas eu acho que tem no fundo um preconceito, né? É muito grande de procurar esse profissional, porque a sociedade colocou que aquele que procura o profissional da saúde mental, no caso, desculpa se eu estiver utilizando um termo que não é adequado, né? Mas quando eu procuro isso é porque, né, eu estou assim, eu já não estou me validando, não consigo me autodeterminar como ser, e isso traz uma fragilidade muito grande na sociedade. Então, olha que rompimento que Joana de Ângeles faz, né? A gente se enveredando aí pela, né, eu que sou leiga, pela psicologia, quando a gente não imaginava isso há um tempo atrás, há 10 anos, você sugerir isso, ou você falar, olha, isso é extremamente necessário para minha trajetória, para que eu consiga alcançar aqui um pouco de plenitude, né? Então, eu acho assim, é uma mudança, né, uma quebra de barreira muito grande, vocês dessa área, pelo preconceito que sempre permeou, né? A pessoa buscar essa ajuda, esse caminhar com esse profissional. Quando alguém abria a boca para falar sobre isso, não era bem visto. Né? Quando, na verdade, era a pessoa que estava buscando o melhor para ela. Né? Isso que hoje a gente vê, né? É um grande presente, né? Quando a gente pode, né, ter essa oportunidade de fazer essa caminhada, porque o auxílio, né, o profissional é muito interessante. E eu tenho uma admiração muito grande pelo trabalho que vocês fazem, sou uma grande apaixonada pelo trabalho que vocês fazem. Né? Corando o que a Maria está falando, o que a BRAP Mato Grosso do Sul faz? Né? Que as ABRAP são independentes umas das outras, nossas atividades. Né? Então, assim, nós proporcionamos esses estudos, né, semanais, e a gente faz um trabalho à comunidade, mediante critérios, claro, mas é isso que a Maria está falando. Então, assim, a gente faz atendimento psicológico em gratuidade, conforme os critérios, né? E aí é o seguinte, esse projeto chama Despertar da Consciência, que é a psicoterapia individual. Vou aproveitar que está sendo gravado, e a gente precisa aumentar o número de psicólogos voluntários, espíritas e espiritualistas, porque a fila de espera é grande. Apesar de você falar que as pessoas têm preconceito,
Nós não, na nossa realidade, desde que a BRAP foi fundada aqui em Mato Grosso do Sul, né, nós não temos isso, porque sempre a procura é muito grande, sabe? E sempre tem fila porque somos poucas, sabe? Então, é um trabalho, assim, uma campanha que a gente vai fazer, começando agora em janeiro, para que aumente o número de voluntárias, psicólogos voluntários, né? Que possam somar com a gente, para que essas pessoas que buscam sejam logo atendidas, porque elas ficam na fila. Não tem como, fica lá na fila, né? E aí a gente conseguiu, graças a Deus, e eu falo para você que foi orientação, e a gente tem a Joana de Ângeles como mentora, né? Começaram a surgir parceiros das terapias integrativas. Então, a gente começa, para deixar a pessoa na fila para terapia, para psicoterapia, a gente oferece as terapias integrativas de parceiros voluntários também. Nós estamos com 10 parceiros, né? O projeto APRAP Integrar. Então, é assim que a gente está se virando. Para as pessoas não ficarem na fila, né, sem nenhum atendimento, elas estão sendo atendidas pelos nossos parceiros voluntários das integrativas. E é assim que a gente está trabalhando. Então, tá. É isso. Mais alguma coisa? Senão a gente vai partir para o encerramento. Pode ser? Eu vou, então, agradecer muito, Jane, agradecer a presença, Júlio, Maria, Renata, que esteve por aqui, e vou, então, concluir aqui a gravação. Deixa eu achar aqui. Está aqui, peraí. Boa noite a todos.